Olá, alunos do quarto ano, aqui é Tiana Gley, dia 24/7/2020, tá, gente? Uma sexta-feira, como é que vocês estão? Show de bola! Então, a gente vai começar nossa aula de hoje falando de matemática, falando sobre divisão que aprendemos ontem, né? Quais são os termos de uma divisão? Divisor, dividendo, quociente e resto, certo? Então, eu pedi que vocês fizessem ontem duas páginas, a 62 e a 63, a 62 e a 63. Hoje, vocês irão continuar a página 63 e a 64, que pede que vocês resolvam as divisões que estão aí, que é muito fácil, certo, gente? Até coloquei aqui um exemplo no quadro mostrando como foi resolvida essa questão, certo? No caso aqui, ó, eu percebi que aqui tem dois divisores, no caso 10, e aqui eu tive que juntar também para poder ficar maior do que o divisor. E assim a gente, né, resolver a divisão devidamente, certo? É muito fácil. Mas qualquer dúvida em relação como resolver, certo? Tiana vai de novo voltar a esse assunto e vocês vão estar cientes de novo. Olha, Tiana explicou de novo, agora estou sabendo chegar no onde eu quero, certo? Ótimo. Gente, ó, tem outro dever que é na gramática. Na gramática da segunda unidade, vocês vão fazer as primeiras páginas da segunda unidade de gramática, certo? Quais páginas, Tiana? As duas primeiras páginas da segunda unidade de gramática. Então, você vai pegar a sua gramática direitinho, vai abrir na unidade 2 e vai resolver as duas primeiras páginas, certo? Quem já fez, faz mais duas. E quem não fez, faça. Certo, gente? Porque quando a Tiana for corrigir, já faz uma sequência. Então, na gramática de vocês, peguem as duas primeiras páginas. Então, quem já fez essas duas primeiras páginas, vai fazer duas seguintes, certo? E quem não fez, vai ter que fazer essas 4 páginas para a gente ter uma continuação, né, disso aí. A gente não pode perder. Por quê? Porque a Tiana vai entrar na terceira unidade. Então, tem que pôr essas páginas, né? Tem que deixar elas concluídas, certo? Não pode esquecer, tá? Tiana vai colocar também, se vocês quiserem também na agenda do grupo, eu posso colocar lá a agenda de vocês, caso esqueçam de alguma página citada no vídeo. Tá ok? Tiana, Tiana, tô precisando daquela página. Tiana, vai lá no grupo ou então no privado e coloca, certo? As páginas para vocês. Depois disso, a gente tá falando de história, né? A história do Brasil é linda, certo? E um assunto que é bem interessante, além das grandes navegações, Tratado de Tordesilhas, certo? Temos as capitanias hereditárias, certo? Que foi um sistema criado por Dom João III, certo? Para facilitar o quê? A colonização do Brasil. Por quê? Porque muitas nações europeias vinham para cá e pegavam do Brasil tudo, né? Pau-brasil, outras riquezas. E foi o que ele fez. Ele teve essa ideia de criar essas capitanias hereditárias. Por favor, coloque aí na página 37, que diz assim, ó: devido à pirataria de outras nações europeias, certo? O rei de Portugal precisava ocupar, certo? E colonizar o Brasil. Então, essa preocupação de não perder as terras, né? Então, foi o que ele fez. No caso assim, mas isso custava muito caro na época, né? Então, e aí Portugal fez o quê? Como não tinha recursos, certo? Então criou-se um sistema de colonização que não o obrigaria a gastar muito dinheiro. Então ele oferecia essas terras para pessoas nobres da época, né? Militares, que ele oferecia também, né? Administradores. Então, ele criou esse sistema para facilitar. Ele criou, no caso, ele dividiu a parte do Brasil, que vocês sabem que o Brasil foi dividido em uma parte onde era direito de Portugal e o outro era o direito da Espanha, né? Era dividido. Então,
Então, Dom João III, em 1534, decidiu, né, adotar o sistema de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 grandes lotes, né, doados normalmente para 12 donatários, que eram os donos dessas terras, né? Tem aqui escrito, doados a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes. Eu quero que Rafael e Clara marquem todos esses parágrafos, que vai ser muito importante para vocês. Certo? Como eu já disse, pessoas nobres da época, militares, certo? Funcionários de administração da colônia, certo? E eles garantiam que a colonização dessas terras, certo? Sem Portugal gastar muito. Quem ia gastar eram as pessoas que ele fez essa proposta de colonizar o Brasil, né? Dividiu o Brasil. Então ele botou aqui também, ó. Então, que se encarregavam de garantir, ó, tá vendo? A posse das terras e explorá-las, certo? Pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Então, metade era para eles, metade para Portugal e eles não perdiam, certo? Aqui tem as 15 capitanias hereditárias e isso aqui também, ó, na página 40, vocês vão nomear, vai colocar o nome de cada capitania, certo? Que vocês vão, foram 15 lotes e cada uma, né, com um dono e eles colocaram o nome devido. Então, com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia, né, transferia os gastos que iria ter com a colonização, certo, para os nobres, eles que tinham que pagar, que exploravam a terra com recursos próprios. Mas você ia perguntar, Tiana, por que capitanias hereditárias? Certo? Porque eram capitães, a maior parte deles, e hereditária porque passava de pai para filho, certo? Então, o filho mais velho, depois que o pai morresse, ele era dono da terra. Então, passava de pai para filho. Então, capitanias hereditárias, porque eram capitães, a maior parte deles, e passava de pai para filho, né? O filho mais velho assumia as terras do pai, certo? Mas deu certo. Infelizmente não deu certo esse sistema. Muitos não se interessavam pela terra. Havia ataques indígenas, né? Atacavam. Também os franceses faziam isso também. Falta de recurso, o dinheiro começou a acabar, então esse sistema não durou muito tempo, certo? E eles acabaram abandonando, né? Deixando essas terras. Então, esses donatários, né? Não deu certo. E aí, por falta de recursos para colonizar, também o ataque de indígenas, certo? O ataque de muitos franceses, como diz aqui. Não, mas não foi todas não, gente. Tem aquelas que prosperaram, né? Dessas 15, algumas prosperaram, sim. Que é até aqui, ó, desculpa. Tá dizendo aqui, né? Está aqui dizendo, né? Olha, apesar dessas dificuldades, as capitanias, né, lançaram as bases de colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento. Então, aquela que deu certo, também tem aqui a de São Vicente, deu certo, a de Olinda, a de Santos, além de preservar a posse das terras nas mãos dos portugueses, né? Teve a possibilidade também de prosperar economicamente por causa da cana-de-açúcar. Então, não é que tudo deu errado, não. Certo? Algumas sim, outras prosperaram sim. Deixa eu passar aqui outra parte importante aqui, ó. A de São Vicente, devido à lavoura de cana-de-açúcar e a criação de gado, foi uma delas também. A de Pernambuco desenvolveu-se, né, em razão do cultivo também da cana-de-açúcar, que nem tudo deu errado, certo? Vamos dizer assim, tudo deu errado. Não, essas prosperaram, né? Quem encontrou na região boas condições para se desenvolver. Outras capitanias, entretanto, sofreram, né? Por não possuir um solo tão fértil como esses lugares. Então, sofreram também e não conseguiram prosperar, certo? Sofreram porque não tinha condições e aí ocorreu isso.
Então, é só um resumo do assunto. Mas a gente pode voltar para esse assunto de novo. Por quê, Tiana? Porque vocês vão fazer até a página 40. Da página 38 até a página 40, tem uma tarefa sobre as capitanias hereditárias. Ó, tem até um mapa aqui, deixa eu mostrar no livro de vocês, ó, tá vendo? Ó? Esse mapa aqui vocês vão nomear, vão colocar os nomes dessas capitanias. Então vocês podem voltar para a página 37, e lá vai estar o nome de todas. A de São Vicente, a de Porto Seguro, todas vocês vão nomeá-las, certo? Então você volta para a página 47. Releia um pouquinho mais a página 38, tá? E aí vocês vão fazer a 38, da 38, certo? Vai fazer ela e até chegar à página 40. Não pode esquecer, tá, gente? Fazer, executar os exercícios, que é muito importante, certo? Qualquer dúvida pode perguntar que a tia Ana responde. Foi um resumo das capitanias hereditárias, certo? Beijo para vocês.